Bom dia, boa tarde, boa noite, quem estiver assistindo. Aqui quem fala é o José e hoje eu vou passar uma visão importante sobre os algoritmos, que geralmente quem está iniciando, tentando entrar ou compreender a programação, acaba indo direto para as linguagens de programação em si e não entender o conceito do algoritmo, né? Porque apesar de algoritmo ser uma coisa genérica em certos termos, podendo ser usado para diversas operações, diversos segmentos, ele em si funciona da mesma forma em todos. Eu separei um algoritmo em específico porque ele é fácil de ser visualizado e compreendido tanto no na parte assim gráfica, porque ele tem um programa que demonstra como é que o algoritmo é realizado, como no numa parte de programação por ser de código aberto. Eu já deixei aqui pronto o site. Os links eles vão estar na descrição do vídeo e eu não oculto nenhum de lugar nenhum de onde veio. Então, esse site aqui é o site do algoritmo que ele separa os tipos de dados pelo tamanho, pelo ele, digamos assim, ele vai separando aos poucos em si os tipos de dados. Ele vai, no caso, sorting, não quer dizer que seria sortear, mas sim organizar. E ele executa isso com som, e é muito interessante por causa disso. É uma demonstração clara de para que serve um algoritmo. Além disso, ele também tem o código aberto, né, que pode ser analisado por pessoas que estão tentando aprender. É um código em C++, para quem estiver começando, inclusive na área da computação, essa linguagem é bem difundida. Ele é totalmente código aberto, né? A pessoa que criou permite que seja usado mediante a um termo de licença, que no caso é a licença GNU versão 3. Em si, no site eu deixei mais para quem quiser buscar a respeito dele. Mas em questão de algoritmo em si, um algoritmo, sendo iniciando de verdade agora, é é um sistema que é utilizado para você poder executar uma tarefa de forma ordenada. Eu separei uma anotação sobre algoritmos que estão no Wikipedia, que no caso na ciência da computação, o algoritmo é uma sequência finita de ações executáveis e visam uma solução para determinado tipo de problema. Isso já é direto e claro. Então, o algoritmo ele serve para executar uma função, para executar uma sequência, para fazer uma ação de forma ordenada. Ele funciona para você poder solucionar um problema. No caso, eu também separei aqui em uma parte de uma programaçãozinha, né? Digamos assim, de forma falada, como é que ele funcionaria se fosse numa linguagem de programação. Apesar de estar um pouco adiantado, não se aprofundando tanto na questão de algoritmos, porque levaria um certo tempo para explicar de forma gratificante, mas sendo rápido. Aqui eu tenho a ação valores, né? Então, seguindo uma lista ordenada, ele inicializaria uma tarefa, né? Que receberia um valor. E após isso ele verificaria se o valor é x, com esse c aqui, ele é uma estrutura condicional que serve para decidir, né, se o valor é x ou não é x. E então ele realizaria uma ação e depois disso ele realizaria outra ação. E então ele finalizaria essa tarefa do C e iniciaria de novo recebendo outro valor, que iria verificar se o valor é y e se for, ele vai realizar uma ação. Se não for, ele vai realizar outra ação. E assim finalizaria o senão. E dessa forma finalizaria a tarefa de receber outro valor.
e assim finalizando a ação de valores, seguindo toda uma estrutura ordenada, passo a passo, como deve ser um algoritmo. E voltando a esse algoritmo que sorteia, né, que organiza os dados, ele também faz a mesma coisa. Ele segue na programação dele, que vai estar aqui disponível, se você quiser observar, todo um script adicionando coisas como bibliotecas da linguagem C++, que é quem conhece vai entender, quem não conhece pode buscar, que é muito interessante aprender, é uma coisa que você vai levar pro resto da vida. Se você perceber aqui, tem um laço de repetição, essas coisinhas assim. Eu vou procurar um C para mostrar que é aplicado. If em inglês significa C, né? Se, aí aqui ele recebe um parâmetro, né, um argumento, e então ele executa uma ação, padrão em todos. E por conta dessa programação toda, de todo esse passo a passo, desse segmento, desse algoritmo, ele pode executar uma tarefa. No caso, eu vou mostrar um pequeno vídeo que também está na página principal desse algoritmo, que deixa a pessoa visualizar e além de conseguir escutar o som desse algoritmo funcionando. Tem todo o link, toda a referência no vídeo. Esse daqui é o vídeo. Eu diminui um pouco do som, mas eu acredito que dê para escutar minha voz. Em 6 minutos ele mostra diversos tipos de algoritmos diferentes se movimentando para solucionar, né, ajustar todos os dados que estão lá de uma forma seguida, passo a passo, de acordo com a programação, com o algoritmo que ele foi feito. Não é somente um algoritmo, são diversos algoritmos realizando essa operação em uma quantidade de tempo. Além disso, também tem um programinha que permite que você faça isso na sua casa. Para compreender é bem interessante. Você pode ver que ele se movimenta de forma rápida e de forma gráfica muito legal. Esse daqui é o programinha que é disponibilizado lá no site para você poder utilizar e fazer seu próprio sua própria visualização desse algoritmo. Eu vou colocar para rodar para mostrar que eu coloquei de forma bem rápida. Ele recebe parâmetros, mas o algoritmo não muda. Acabei colocando bastante, mas eu vou diminuir um pouco para não ficar muito demorado. Como vocês podem ver, diversos tipos de algoritmo. Além disso, né, o algoritmo não é uma coisa que você não pode fazer. Você pode criar seus próprios algoritmos, tanto usando qualquer linguagem de programação, quanto um sisteminha que você deseja utilizar. Além disso, existem outros métodos, como algoritmos matemáticos, que também funcionam. Até se você conseguir imaginar, seguir um parâmetro específico, seguir uma linha de raciocínio, passo a passo, digamos assim, numa área como na economia, você consegue talvez fazer uma empresa subir o nível dela, além de gerar bastante dinheiro, né, para a empresa, seguindo um algoritmo econômico específico.
para demonstrar como que funcionaria criar um algoritmo simples que execute uma ação simples por meio da programação. Do começo ao fim, eu vou começar mostrando como que ele ficaria de forma gráfica, que seria um fluxograma, né? Apesar de ter a linguagem de programação antes de se introduzir ela, necessita saber que toda linguagem de programação pode ser descrita também com fluxograma. Isso é mais utilizado para você realizar operações como documentar ou então apresentar um slide. Esse fluxograma é um tipo de diagrama que pode ser entendido como uma representação de esquema, processo ou algoritmo. Aqui no canto eu deixei bem específico um pequeno fluxograma que ele inicia, recebe uma atribuição, verifica uma condição, realiza uma função e tem uma saída. Esse fluxograma ele não tem aplicação nenhuma, é só para demonstrar como que seria um fluxograma, mas geralmente todos têm a mesma característica, a mesma cara, o mesmo modelo. Porém, alguns são bem mais enormes, bem mais documentados. E isso serve para você documentar o seu algoritmo antes de criar uma linguagem de programação. Como eu já havia dito, né, para você poder ter realmente algo palpável antes de começar a criar uma coisa mais complexa. Agora eu vou mostrar como que seria a criação de um algoritmo simples. Eu vou utilizar o Visual Studio e vou criar um programa que vai realizar algum tipo de operação. Vou criar o projeto desde o zero. Ele já vem com um programinha simples, é esse que eu vou demonstrar. Uma aplicação de console. Ele criou o programinha aqui e no caso ele simplesmente inicia o programa e ele coloca na tela da pessoa Hello World. Na programação é bem conhecido, porque se o programa vai funcionar, provavelmente ele vai mostrar Hello World para você. Eu vou colocar ele para iniciar o programa. Ele vai compilar o programa. E então ele vai mostrar uma telinha do terminal escrito Hello World. E essa é a janelinha que ele apareceu para mim escrito Hello World. Apesar de não implementar muito, eu posso fazer vou fazer uma pequena adaptação aqui. No caso, isso funcionou como um algoritmo. Agora, explicando de forma mais aprofundada, esse algoritmo ele funcionaria dessa forma. Ele funciona dessa forma. Vocês podem ver que tem a função principal e nessa função principal ela se utiliza dos comandos, dos códigos que já são escritos aqui para enviar para a tela da pessoa uma mensagem. Seguindo passo a passo, ele inicializaria a função e então ele demonstraria de forma como output, como uma saída,
uma mensagem. E essa mensagem seria: muito obrigado por assistir o vídeo, espero que tenha entendido. Porque tem conceitos complexos e eu aguardo que as pessoas consigam entender. Apesar de não incluir if ou else ou qualquer implementação a mais, é bem simples de entender. Ele inicia, executa e finaliza. O algoritmo é isso, e dessa forma se chega a uma resolução de de problemas computacionais e de problemas assim no cotidiano de quem estuda mais aprofundamente, mais aprofundado questões computacionais. Esse vídeo foi mais buscando apresentar, né? Nunca se aprofundando demais, porque quando você se aprofunda demais, levaria horas e horas para complementar, a menos que tenha uma série de vídeos explicando ponto a ponto do algoritmo. Era só isso que eu queria passar nesse vídeo. Agradeço pela atenção de ter assistido. Curte e se inscreve no canal. E até a próxima.